Olá a todos, hoje nós vamos gravar o Código de Processo Civil, os artigos que caíram no último edital de oficial de promotoria. Então, começando aqui, o título 5, que fala do Ministério Público. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Aqui a gente já vê qual é a atuação do Ministério Público. Então, ele protege o regime democrático, interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, aqueles direitos que ninguém pode dispor, por exemplo, o direito à vida, essas coisas. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com as suas atribuições constitucionais. Então, aqui já fala que o Ministério Público tem o direito de entrar com a ação quando essa ação versar sobre as suas atribuições constitucionais, o que está lá na Constituição. Então, ele é parte legítima para essas ações. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: inciso 1. Interesse público ou social. Inciso 2. Interesse de incapaz. Inciso 3. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Então vamos lá, esse artigo aqui ele tem algumas coisas importantes. Então a intimação tem que ser dada para o Ministério Público 30 dias antes, para ele intervir como fiscal da ordem jurídica em algumas hipóteses. Essas hipóteses podem estar previstas na Constituição ou em lei, ou seja, não é só nas hipóteses constitucionais. Tem que ficar de olho nisso aí, que pode mudar isso daí na hora de uma questão na prova. Então, ele vai ser intimado para intervir como fiscal, ou seja, ele vai só fiscalizar a lei, ele não vai participar como parte, ele vai fiscalizar para ver se está tudo sendo feito dentro da lei. Quando for de interesse público ou social, quando for interesse de incapaz, então imagina que tem uma pessoa que é incapaz, ninguém ali está representando ela, né, não tem um parente, não tem alguém assim e tal, então o Ministério Público vai fiscalizar para ver se os interesses dessa pessoa vão estar sendo protegidos. E também quando tiver litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, imagina que é uma ação aí de posse ou de reintegração de posse e tem várias pessoas envolvidas, um coletivo de pessoas, aí o Ministério Público também tem que fiscalizar. E o parágrafo único diz que quando a Fazenda Pública estiver participando da ação como parte, isso por si só não pede que o Ministério Público precise intervir, precise fiscalizar, né? Então essa não é uma configuração por si só chama o Ministério Público, porque a gente poderia pensar que a Fazenda Pública, por ser público, que é interesse público, poderia entrar ali no inciso 1, mas não. Vamos lá, artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Inciso 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Então isso aqui é importante. Embora ele não seja parte, ele vai ter vista dos autos, ou seja, os autos vão lá para o promotor para ele poder ter vista, e vista é uma necessidade que uma das partes vai ter para poder vir a se manifestar. Então primeiro ele vista, olha o processo antes da sua própria manifestação. E ele, no inciso 2, diz que ele poderá produzir provas, ou seja, se ele pode produzir
provas, ele acaba que ele não está só fiscalizando a ordem, ele vai tomar um dos lados. A partir da hora que ele produz uma prova, alguém vai se danar nessa história, mas é isso aí. Então ele poderá produzir provas, requerer medidas processuais e também ele pode recorrer, ou seja, se uma decisão não for favorável ao que o Ministério Público entende, ele pode recorrer. Ele é parte legítima para recorrer, mesmo não sendo parte na ação. Isso é diferente. Então vamos continuar. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir da sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1. Então, o Ministério Público intimado pessoalmente, na pessoa, obviamente, do promotor, do procurador, né, do membro, e ele tem prazo em dobro para se manifestar, ou seja, se o prazo lá era para se manifestar em 10, para ele é 20 e assim por diante. O prazo dele é em dobro para manifestação, até porque ele é o Ministério Público, então, né, ele não está ali só defendendo e protegendo aquela causa, ele tem muitas outras atribuições, então realmente é justo, né, do que um advogado que está lá no escritório e receba o negócio. O Ministério Público precisa de mais tempo. Parágrafo 1. Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Ou seja, se o Ministério Público, dentro desse prazo em dobro que ele tem, ele não se manifesta, o juiz pede de volta os autos e manda ver. Tipo, não se manifestou é porque não quer, então vambora. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. Então, se na lei tiver dito que o Ministério Público terá 10 dias para se manifestar, então, nesse caso, não vai se aplicar o prazo em dobro, porque está falando lá expressamente que o Ministério Público tem tal tempo. Então, só nesses casos. Quando fala assim, o prazo é de tanto tempo, aí nesse caso, não foi expressamente o Ministério Público citado na lei, aí ele tem o prazo em dobro. Artigo 181. O membro do Ministério Público será cível e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Então, o membro do Ministério, que é o promotor ou o procurador, ele vai ser cível e regressivamente responsável. Ou seja, ele vai ser responsabilizado e isso vai desde o início da onde ele começou a se manifestar, quando ele agir com dolo, ou seja, quando ele tiver a intenção ou fraude no exercício de suas funções. Isso é estranho, né? Porque ele fala dolo ou fraude, ou seja, dolo no exercício de suas funções ou fraude no exercício de suas funções. A gente entende que fraude é algo ruim, mas agir com dolo, quer dizer, agir com intenção no exercício de suas funções, eu acho que é o que ele deveria fazer, né? Mas talvez por não ser formado em direito, essa questão não ficou muito clara para mim, tá? Eu vou pausar aqui e daqui a pouco a gente vai continuar com o capítulo 3 dos prazos.